Oi gente, vocês viram que no meu último vídeo de leituras do mês eu falei muito sobre esse livro. Quer dizer, eu não falei muito, eu disse que era um dos livros favoritos da minha vida. Então hoje a gente vai conversar com mais detalhes sobre Jantar Secreto. Jantar Secreto foi escrito pelo Rafael Montes, um autor brasileiro. Ele foi publicado em 2016 pela Companhia das Letras. E a sinopse, gente, é muito simples a sinopse. 4 amigos, o Hugo, o Dante, o Leitão e o Miguel, eles passaram em universidades do Rio de Janeiro, eles são do interior do Paraná. E eles decidem se mudar para o Rio de Janeiro e dividir um apartamento. E até aí tudo bem, os anos vão se passando, uns vão se formando, outros não, até que um dia eles descobrem que estão com uma dívida gigantesca por causa do aluguel atrasado do apartamento, onde um deles era responsável por pagar esse aluguel, mas enfim, não vou dizer quem é, porque senão acho que perde um pouco a graça. E daí eles descobrem que estão com uma dívida de um pouco mais de 25 mil reais e eles ficam desesperados para saber como vão pagar essa dívida, afinal eles têm um prazo. E aí um deles, que eu também não vou dizer quem é, dá a seguinte ideia: fazer jantares secretos, servindo carne humana. E a partir disso a gente vai acompanhar esses 4 amigos fazendo loucuras para conseguir dinheiro. E o quanto esse livro, apesar de ser bizarro, como eu sempre falo sobre qualquer livro do Rafael Montes, ele além de ser bizarro e cômico algumas vezes, ele também traz algumas reflexões e aborda temas aqui que precisam ser discutidos, que a gente às vezes acha que é só ficção, sabe? É só uma coisa que parece filme, mas é uma coisa que realmente existe. Mas antes de a gente conversar sobre as problemáticas que esse livro apresenta, eu queria falar um pouquinho para vocês dos personagens, para você já ir se familiarizando quando você for ler. O primeiro personagem que eu queria comentar é o Dante, porque querendo ou não, o livro é narrado por ele, o personagem principal. O Dante é formado em administração e ele trabalha numa livraria, então ele é um pouco frustrado aí por não conseguir um emprego na sua área, então ele vive essa vida bem mais ou menos assim, vai levando do jeito que dá, e a gente vai conhecer toda a história a partir do ponto de vista dele. Daí nós temos o Miguel também. O Miguel, ele é médico, ele é residente, e ele, vamos dizer que é o mais politicamente correto dos 4, e desde o início ele não concorda com essa ideia maluca de fazer jantares com carne humana. Então a gente vai perceber durante todo o livro o quanto o Miguel é contra isso e o quanto o fato de ser contra pode trazer consequências aí nada agradáveis. Daí a gente também tem o Hugo. O Hugo, ele é um chefe de cozinha, digamos assim. Ele tem muito talento na cozinha, mas é um tanto arrogante e chato. Parece aqueles playboyzinhos. Você consegue imaginar muito bem, assim, personificar em pessoas normais todos esses personagens. Até porque, pelo fato de se passar no Brasil, fica mais fácil a gente identificar, sabe? Então, o Hugo, ele é muito talentoso na cozinha. Infelizmente, não trabalha em nenhum restaurante renomado. E aí ele vai adorar essa ideia de fazer um jantar secreto, porque ele vai ser o chefe, de toda essa loucura. Então, ele é um pouquinho arrogante, você vai ter raiva dele. Ou não, Se você se identificar com ele aí fazer o quê? E aí nós temos o Leitão também. O Leitão, eu não entendi bem, assim. Não sei se ele é formado em ciência da computação ou ele começou, mas enfim, ele manja muito dessas coisas de programação e tudo mais. E ele tem vários problemas pessoais que a gente vai conhecendo ao longo do livro. E ele é um cara bem obeso. Assim, falando fisicamente dele, ele é bem obeso e ele vive trancado no quarto usando drogas e bebendo, e é aquele parasita, gente, que em toda casa tem, mas enfim. O Leitão, ele é um personagem muito importante para essa história, por isso que eu não quero muito falar sobre ele, porque pode ser spoiler. E aí vamos para as problemáticas desse livro, porque são algumas muito importantes e muito sérias também.
A primeira a gente vai, obviamente, falar sobre canibalismo, porque né, é quase que a ideia central do livro e como eles veem que a única solução para eles ganharem dinheiro é servindo carne humana. Então, eu particularmente não pesquisei sobre isso, então não sei se essas paradas devem existir, provavelmente sim, né? Ao mesmo tempo que canibalismo é muito bizarro, ele também faz a gente pensar sobre carnes no geral, carnes animais e como esses animais sofrem e como eles são judiados para chegar no nosso prato. Então, canibalismo vai um pouco nessa vibe, mas a gente não aceita o canibalismo porque existe toda uma questão moral. Afinal, né, comer pessoas, como assim? Mas nesse livro a gente vai perceber que a carne humana é tratada como se fosse uma carne animal. E mais pra frente eu vou contar pra vocês por que disso. Um outro tema abordado aqui é a questão do tráfico de órgãos. E eu acho que esse é um tema mais sério, porque de fato o tráfico de órgãos existe. E aqui tem muita coisa explicativa, inclusive tem até uma tabelinha com uma relação de órgãos e preços. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala tanto assim, eu vou vender meu rim para pagar uma conta. E o rim no mercado negro, ele custa quase 500 mil reais. Então, é um mercado que realmente tem uma movimentação. Eu não sei como eu não consegui encontrar muita coisa a respeito, né, pesquisando. Mas é um assunto sério. O tráfico de órgãos, ele movimenta muito dinheiro. Ele perde apenas para o narcotráfico e para o tráfico de pessoas, mas tráfico de órgãos existe e é muito bem abordado aqui. Você percebe que o Rafael Montes realmente fez uma pesquisa minuciosa e trouxe pra gente fatos que são reais. Daí, voltando para aquela questão do canibalismo, né, e como comer pessoas é moralmente errado, aqui a gente vê maus tratos, né? E isso faz a gente lembrar dos animais que a gente come. Porque esse livro é tão brutalmente descrito, todos os maus tratos com os humanos que vão ser abatidos e depois ir para o prato das pessoas, que a gente fica pensando, e os animais que a gente come, sabe? Tipo, se humanos são desgraçadamente maltratados, por que vocês acham que com os animais vão ser diferentes? E aí a forma como é descrita aqui, eu acho que tem uma proporção de realmente causar um impacto em quem tá lendo, sabe? Porque quando a gente vê algo relacionado ao animal, a gente fica até com pena, né? Com dó, mas a gente no fim acaba comendo, né? E aqui não, por se tratar de pessoas, a gente fica horrorizado. Eu cheguei a quase passar mal. E então, se você não tem muito estômago, provavelmente você vai sentir a mesma sensação de repulsa. Os maus tratos às pessoas faz a gente pensar sobre os maus tratos aos animais que a gente come e que com certeza passaram por situações tão parecidas quanto essas que são descritas aqui. Então é uma problemática que faz a gente pensar, poxa, mas será que eu não deveria virar vegetariano, sabe? Enfim, é um livro que traz muitas reflexões e que vale muito a pena ser discutido, sabe? Não só a história em si, mas as entrelinhas que existem nele. Tem uma outra coisa aqui também que é abordada, mas não que seja a temática principal, mas é a questão do consumo de drogas, consumo barra vício, né? Porque o Dante, por exemplo, que é o nosso personagem principal, que vai narrar toda essa história, ele é viciadíssimo em drogas. Principalmente quando eles começam a ganhar dinheiro com esses jantares, né? Eles gastam com muitas besteiras, inclusive drogas. E a gente percebe o Dante entrando num ciclo vicioso de consumo de LSD, com cocaína, com uma outra droga lá que eu não lembro o nome. E o quanto isso é recorrente também, né, gente? O Dante, ele tá vivendo um momento tão tenso na vida dele, porque as proporções que os jantares secretos vão tomando é absurda, é óbvio que ia dar alguma merda, é óbvio que vai dar alguma coisa muito errada. E aí ele meio que pra sair dessa situação tensa, ele usa bastante droga. E aí ele fica mais esquecendo a realidade. Ele fica fora da realidade totalmente. Então,
Você vai ver nesse livro canibalismo, maus tratos humanos referidos aos maus tratos animais, você vai ver consumo de drogas e você vai ver tráfico de órgãos. Então esse livro não é nada leve, mas eu acho o Rafael Montes um gênio. Eu fico me imaginando como é que ele conseguiu pensar nessas coisas e desenvolver a história com todos os defeitos que tem aqui, porque, gente, é absurdo. Quando você vai chegando no final, que algumas coisas vão sendo reveladas, você começa a ficar um pouco enlouquecido, porque, meu Deus, você não imaginava que ia ser isso. Você não imaginava as proporções que iam tornar um simples jantar secreto, onde cada pessoa pagava cerca de 3 mil reais para comer um prato principal com carne humana. Então é um livro muito bom. Se você tem estômago e gosta de coisas bizarras, por favor, leia Jantar Secreto. Você não vai se arrepender. E é isso, gente. O vídeo hoje foi esse. Comenta aqui embaixo se você já leu Jantar Secreto. Se você concorda com as coisas que eu disse aqui, que devem ser abordadas. Ou se tem outras questões também que eu não falei, mas que deveriam ser discutidas. E é isso. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal, porque tá tendo vídeo novo toda semana, como prometido. Às vezes 2 vídeos, às vezes 1 vídeo, mas toda semana tem vídeo no canal. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!